Bom dia, então a gente vai dar continuidade às aulas de cálculo 2 do PLE 2020. Essa é a aula síncrona 15, a gente vai falar sobre o tópico 15, que é exatamente sobre plano tangente, aproximação linear e diferenciabilidade. Bom, então a gente vai começar falando vai definir o que é um plano tangente ao gráfico de uma função de duas variáveis. Para isso eu preciso relembrar o que acontecia lá no caso de uma função de uma única variável, tá? Então, se eu tinha uma função f de x, uma função f de x de uma única variável, eu dizia que essa função, e se essa função fosse diferenciável no certo ponto x0, ou seja, existe a derivada dela no ponto x0, então o gráfico dessa função, né, esse gráfico aqui, ele é um gráfico que tem uma reta tangente exatamente nesse ponto aqui, x0, f de x0, tá? E como é que eu escrevo, então, a equação dessa reta tangente? Só para a gente relembrar, então, tá? Para a gente escrever a equação dessa reta tangente, é só observar que aqui, exatamente nesse ponto, a partir desse ponto, eu consigo construir um triângulo retângulo, tá? Onde aqui é um certo ponto x, aqui é um certo ponto y, tá? E o coeficiente angular dessa reta tangente, né, ou seja, a tangente desse ângulo que está aqui, que é o f' de x0, basta usar a definição, então é cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto é y menos f de x0 e o adjacente é x menos x0, né? Então isso daqui, só para a gente relembrar, isso daqui fica então y menos f de x0 sobre x menos x0, tá? Então a equação dessa reta tangente vai ficar igual a y é igual a f de x0 mais a derivada, né, dessa função no ponto x0, x menos x0. Tá? Então, eu uso a derivada para escrever a equação da reta tangente nesse ponto x0, y0. Tá? Então, a gente vai tentar fazer um raciocínio análogo agora, mas para o caso de uma função de duas variáveis, e a gente começa observando, então, que se eu tenho uma função f que depende de duas variáveis, o gráfico dela agora vai estar em R3, vai ser uma superfície em R3, tá? Que é o que está desenhado aqui em azul escuro, tá? Isso daqui é o gráfico dessa minha função, tá? Então, agora, para cada ponto que eu escolho do meu domínio, x0, y0, né? Quando eu subo até o meu gráfico aqui, eu tenho esse ponto, que é o ponto x0, y0, f de x0, y0, e agora eu tenho um plano que é tangente ao gráfico exatamente nesse ponto, tá? E o que a gente quer fazer é justamente escrever a equação desse plano tangente aqui a esse gráfico nesse ponto, tá? Então esse seria o análogo ao raciocínio anterior. Então, para escrever a equação desse plano tangente, bom, como a gente sabe, né, para a gente escrever a equação de um certo plano, eu preciso de um ponto, né, desse plano, e de um vetor normal. Preciso dessas duas informações. O ponto eu já tenho, o ponto é esse. Agora eu preciso do vetor normal. Para obter esse vetor normal aqui, basta fazer, então, o produto vetorial desses dois vetores, V1 e V2, tá? Quem são esses vetores V1 e V2? Se a gente lembrar lá da definição de derivadas parciais, né? Então, nesse ponto aqui, eu tenho essa curva, né? Essa curva é obtida quando eu faço um corte aqui, né? Com um plano que é paralelo ao eixo X, e daí eu obtenho uma reta aqui, né? Tangente. E esse vetor que me dá essa direção aqui, né? A inclinação dessa reta, na verdade, a inclinação dessa reta é a derivada parcial na direção X. E a inclinação dessa reta nesse outro sentido, né, que é obtido através de uma seção, né, de um plano, eu corto esse meu gráfico com um plano que é paralelo ao eixo Y, com isso eu obtenho essa curva, tangente a essa curva eu tenho uma reta, e o coeficiente angular dessa reta é a derivada parcial em relação a Y nesse ponto x0, y0, tá? Só para relembrar. Então, eu consigo escrever quais são as coordenadas desses dois vetores aqui. Primeira coisa que eu observo é que o vetor V1, por exemplo, eu posso supor que ele tem um tamanho, que ele é 1 na direção X, né, por exemplo. Então, o vetor V1, eu posso assumir que na direção X ele é 1. Na direção Y ele é 0, porque ele é justamente o corte quando eu faço esse plano aqui, né, quando eu corto com esse plano que é paralelo ao eixo X. Então, aqui é 0.
E na direção Z, ele que me dá, né, o tamanho, né, dessa direção Z é justamente a derivada na direção X, né? Ou seja, a inclinação dessa reta. A inclinação dessa reta vai ser exatamente a coordenada Z desse meu vetor. Tá? Então, a terceira coordenada desse vetor vai ser a derivada parcial em relação a X no ponto x0, y0. Tá? E para o vetor V2? O vetor V2 eu posso assumir aqui que na direção Y eu tenho 1, tá? Eu tenho um tamanho 1 aqui. E na direção X, como é justamente, ele é obtido justamente quando eu faço esse corte, né, num plano paralelo ao eixo Y, ou seja, quando X é 0, então aqui a primeira coordenada é igual a 0. E a mesma coisa, a terceira coordenada ela é obtida através da inclinação dessa reta, né? Que me dá a inclinação dessa reta é justamente a derivada parcial em relação a y, tá? Então aqui a terceira coordenada vai ficar a derivada parcial em relação a y de x0, y0, tá? Então essas são as coordenadas desses dois vetores, do vetor V1 e do vetor V2, tá? E agora é simples, se eu quero obter as coordenadas desse vetor normal, meu plano tangente, basta fazer o produto vetorial, tá? Então, eu defino o meu vetor N, né, o vetor normal, como sendo o produto vetorial de V1 com V2. Sabendo que V1 e V2 têm essas coordenadas, então eu consigo calcular esse produto vetorial, que vai dar exatamente o vetor com essas coordenadas que estão aqui, tá? Então, a gente já tem o vetor normal e já tem o ponto por onde passa esse vetor, né? Por onde passa esse plano. Então, só para a gente relembrar, a equação de um plano que passa por um ponto x0, y0, z0 e possui esse vetor aqui, n, vou escrever coordenadas genéricas, tá? A, B e C. Possui esse vetor como vetor normal. A equação desse plano, para a gente relembrar, é A, x menos x0, mais B, a segunda coordenada do vetor normal, y menos y0, mais a terceira coordenada do vetor normal, z menos a terceira coordenada do ponto, igual a 0, tá? Então, isso é uma situação genérica, tá? Isso aqui é o que a gente faz no caso de uma equação de um plano que passa por esse ponto com esse vetor normal. Então, a gente já tem todas as informações que a gente precisa e, portanto, a equação do plano tangente ao gráfico de f de xy justamente no ponto x0, y0, f de x0, y0, então eu já tenho o ponto, né? Quero um plano que passa por esse ponto que eu acabei de escrever e tem esse vetor normal que está aqui. Então, eu substituo nessa expressão e obtenho a seguinte equação do plano. Então, z é igual a f x0, y0 menos. Eu vou mudar a notação aqui só para eu ganhar espaço, tá? Então, essa derivada parcial em relação a x, exatamente no ponto x0, y0, x menos x0, mais derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0, y menos y0. Tá? Então, essa daqui é a equação do plano tangente. Essa, então, é a equação do plano tangente ao gráfico de f de xy, exatamente nesse ponto x0, y0, f de x0, y0. Tá? Então, essa é a equação do plano tangente. Bom, o plano tangente, na verdade, ele é também o gráfico de uma função. Se você observar aqui, nós temos nesse desenho, nós temos dois... A gente pode enxergar como se fossem dois gráficos. Esse gráfico em azul escuro e esse gráfico aqui em azul claro. E o que a gente está fazendo, na verdade, é tentando aproximar esses dois gráficos. É óbvio que a aproximação ela vai ficar melhor quanto mais próximo eu tiver desse ponto aqui, tá? Então, eu vou escrever isso daqui como se fosse o gráfico de uma função que eu vou chamar de L de xy, que na verdade é justamente o que apareceu aqui desse lado, tá? Isso daqui é justamente o L de xy, né? Que era a equação do plano L de xy.
y, que era a equação do plano tangente, né? Então, eu vou definir essa minha função L de x, y justamente como sendo essa expressão que está aí, essa função linear que eu coloquei aqui em vermelho, tá? Então, o plano tangente, ele é o gráfico dessa função, né, linear, que eu estou denotando por L de x, y, e essa função, essa L de x, y, que é o que a gente chama de aproximação linear de f de x, y. Eu estou aproximando o f de x, y por essa função, tá? Mas é óbvio que isso só vai valer perto do ponto onde eu estou calculando essa aproximação, tá? Então, eu estou calculando esse plano tangente, x0, y0, tá? Então, ou seja, eu estou dizendo que se eu quiser calcular a minha função, f xy, ela é aproximadamente essa função linear L de xy, se esse ponto xy está perto desse ponto x0, y0. Tá? Então, eu tenho uma aproximação. E é claro que isso daqui vai me ajudar porque eu posso ter uma função f tão complicada quanto a gente imaginar e eu estou aproximando ela para uma função que é linear, uma função muito mais simples que tem essa cara aqui, daqui. Tá? Então, é uma constante, um escalar aqui que vai multiplicar x e um escalar aqui que vai multiplicar o y. Né? Então, é uma função muito mais simples. Tá? Então, vamos ver aqui nesse exemplo como é que a gente utiliza essa aproximação linear para calcular, por exemplo, essa raiz que está aqui. Tá? Então, o exercício fala o seguinte: utilizando a aproximação linear dessa função aqui, uma função de duas variáveis, exatamente nesse ponto, é para calcular o valor aproximado dessa raiz que está aqui. Ou seja, o que o exercício está pedindo, na verdade, é para eu calcular o f de 3,01, 3,99. É isso que o exercício quer que eu calcule, porque isso é exatamente a raiz quadrada de 301 ao quadrado, 399 ao quadrado. Usando a aproximação linear, isso daqui me diz que isso é aproximadamente a aproximação linear calculada nesses pontos, né? 301, 399. Tá? Então, se eu quero calcular esse valor, se eu quero aproximar esse valor, eu preciso calcular esse daqui agora, tá? Que é mais aproximadamente isso. Então, para calcular isso, eu preciso da equação do plano tangente, né? Exatamente tangente nesse ponto aqui, ao gráfico dessa função, né? Exatamente nesse ponto. E eu quero calcular essa função exatamente nesse ponto aqui, tá? Então, vai ficar, primeiro, como a gente quer calcular essa aproximação linear, né, esse plano tangente, a gente vai precisar calcular as derivadas parciais dessa minha função, tá? Então, derivando a função, para a gente relembrar, né, a função f de x, y, ela é a raiz x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, fx vai ficar, num ponto genérico, xy, né, vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes 2x, né? Estou derivando em relação a x. Então, é x dividido por essa raiz. E fy a mesma coisa. Num ponto genérico, isso vai ser 2 vezes a raiz, né? Estou derivando a raiz quadrada. Isso é uma composta, né? Então, eu derivei a raiz, agora eu derivo x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a y. Isso aqui vai ficar 2y e eu novamente cancelo isso, tá? Como eu vou calcular essa aproximação justamente no ponto 3, 4, eu vou ter que calcular essas derivadas no ponto 3, 4. Então, eu tenho que calcular fx no ponto 3, 4, tá? Então, é só substituir o x por 3 e o y por 4, tá? Então, substituindo aqui, vai ficar 3/5. E aqui, fy também justamente nesse ponto, basta substituir o x por 3 e o y por 4 nessa expressão, que vai dar 4/5. Então, eu já tenho todos os valores, agora eu já posso calcular a minha aproximação linear. Então, a aproximação linear, justamente no ponto que eu quero, que é 301, 399, ela vai ser dada por... Vou escrever aqui embaixo. Então, ela é a função, ela é a função,
aplicada no ponto, esse é o ponto x0, y0, né? Mais a derivada parcial aplicada no ponto x0, y0. Aí aqui vai ficar x menos x0, tá? Então, x é esse ponto, x0 é esse ponto 3 aqui, tá? Então, vai ficar isso menos isso, vai dar 0,1. Então, 0,01, né? 0,01. Mais a derivada parcial em relação a y, também no ponto 3, 4, e agora vai ficar y menos y0. Y é esse ponto, y0 é esse ponto aqui. Tá? Então, é 399 menos 4. Vai ficar negativo, né? Então, vai ficar menos 0,01. Tá? Então, vai ficar, essa aproximação linear vai ficar f de 3, 4... Basta eu substituir aqui, né? Substituo x por 3, y por 4. Então, isso vai me dar a raiz, né, de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fx aqui vai ficar 3 quintos, 0, 1, mais, e o Fy, que é 4 quintos menos 0,1. Então, já vou colocar o valor aqui direto. Isso aqui vai dar 4,998, tá? Então, esse é o valor aproximado, tá? Então, esse é o valor aproximado da minha... da função, tá? Então, o f de 301,399, que é justamente essa raiz, né? De 301 ao quadrado mais 399 ao quadrado. Isso é pela definição da f, né? A definição da f diz isso. E a gente sabe que isso é aproximadamente a minha aproximação linear aplicada nesse ponto. Então, isso é aproximadamente esse valor que eu acabei de calcular. 4,998. Tá? Então, com isso, a gente termina o exercício. Para calcular essa derivada que a gente calcula através dessa aproximação linear e obtém exatamente esse valor que está aqui. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é essa função aqui, ela tem um gráfico, que é uma superfície. Eu aproximei por um plano e ao invés de olhar para os valores lá perto desse ponto, né, do ponto 3, 4, na superfície, que é o gráfico, eu estou olhando nesse plano aqui. Tá? Então, a ideia é essa. Então, com isso, a gente termina esse exemplo. Bom, a questão agora é, quando é que eu posso fazer isso, né? Quando é que eu posso aproximar a minha função pelo plano tangente, né? Quando é que isso faz sentido, né? Não é sempre que eu tenho uma função que eu aproximo pelo plano tangente e isso vai ser uma boa aproximação, né? É aí que entra o conceito, então, de diferenciabilidade. Uma função ela vai ser diferenciável, né, grosseiramente falando, quando essa aproximação for boa, tá? Quando fizer sentido aproximar por esse plano tangente, tá? Então, eu vou falar primeiro a definição, tá? Exatamente qual é a definição de diferenciabilidade, o que é uma função diferenciável num certo ponto, e depois a gente passa para um critério que é um pouco mais simples para verificar essa diferenciabilidade, tá? Então, definição de diferenciabilidade. Eu vou começar com uma função de duas variáveis, essa função f de x e y, e vou supor que o meu x está variando um pouco, tá? Então, agora, eu até mudei a notação aqui, passei de x0, y0 para AB, tá? Então, agora eu estou perto do ponto AB. Então, eu vou pegar o meu x e vou variar de A até A mais um pedaço, A mais um incremento. Vou pegar o meu y, vou variar de B até B mais um certo incremento, que eu estou chamando de delta y, tá? Então, o que aconteceu com Z? Quando eu saí do ponto AB e fui para o ponto A mais delta x, B mais delta y. O que aconteceu com Z? A variação que o Z teve foi justamente o F desse ponto, né? A mais delta x, B mais delta y, e o F do ponto AB, né? Então, é justamente a variação que eu obtive quando eu saí de um ponto e fui para o outro. Então, eu saí do ponto AB e fui para o ponto A mais um certo incremento, B mais um certo incremento, tá? Então, a variação em Z foi essa variação, a diferença dos valores da função, né, da imagem nesses dois pontos. Então, com essa notação aqui, a gente pode definir diferenciabilidade do mesmo jeito que a gente fez lá no caso de uma função de uma única variável, tá?
Então, dada essa função f, eu vou dizer que ela é diferenciável no ponto AB, se esse incremento, né, esse ΔZ, se essa variação em Z puder ser expressa dessa forma que eu coloquei aqui, tá? Dessa forma que está aqui embaixo. O que significa essa expressão? Se você observar, né, isso daqui é a parte que me dá, isso daqui com esse termo, né? Então, isso daqui é o que me dá a aproximação linear, tá? Isso daqui é o erro, né? Então, quando eu pego a minha função e aproximo pelo plano tangente, eu faço a aproximação linear, tem um erro, né? Isso não é igual, eu não tenho igualdade, eu tenho uma proximidade, né? Isso é próximo daquele ponto. Então, eu estou cometendo um erro. E esse daqui é justamente o erro que eu estou cometendo com essa aproximação, tá? Então, eu vou dizer que essa função ela é diferenciável se esse meu incremento, né, o tanto que o z variou, puder ser escrito dessa forma, com esse erro aqui satisfazendo essa condição. Esse ε1 e esse ε2 vão para zero à medida que eu me aproximo do ponto AB, né? Então, esses incrementos estão ficando pequenos, então eu estou me aproximando do ponto AB. À medida que eu aproximo do ponto AB, o meu erro vai ficando cada vez menor. Faz sentido, né? A gente está cada vez mais próximo do B, eu estou mais próximo, mas o meu gráfico está mais colado no plano tangente. Então, a ideia, a definição, né, seria essa daqui. A definição formal seria essa. Bom, e aqui, nesse teorema, a gente tem um critério muito mais simples para checar a diferenciabilidade dessas funções, tá? Então, como é que eu checo, né, se essa aproximação é boa, né? Como é um critério mais simples de verificar que eu estou aproximando bem, né? Quando eu uso a aproximação linear. Simplesmente observar que se essas derivadas, né, o teorema diz que se essas derivadas parciais em relação a x e em relação a y, se elas existem nesse tal ponto AB e forem contínuas no ponto AB, desculpa, se elas existem perto do ponto AB, né, no conjunto perto do ponto AB, e se elas forem contínuas nesse ponto AB, então eu digo que essa minha função ela vai ser diferenciável em AB. Então, para ser diferenciável, eu preciso que as derivadas parciais existam no ponto, perto do ponto, e que elas sejam contínuas nesse ponto. Aí sim eu ganho a diferenciabilidade. Agora, se a gente voltar no caso de uma função de uma única variável, né, a diferenciabilidade ela era equivalente à existência da derivada, ou seja, lá no cálculo 1, a função ela era diferenciável se existia a derivada, ela era diferenciável num ponto se existia a derivada naquele ponto. Aqui não é suficiente a existência das derivadas, né? O teorema está me dizendo, não basta que existam as derivadas, elas precisam ser contínuas, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui bem simples, né, que a gente já fez bastante conta com ele. Considera essa função que eu coloquei aqui para vocês, essa função f de xy, que ela é essa expressão fora da origem e é zero na origem, tá? Para essa função aqui, a gente inclusive já calculou, se a gente calcular a derivada parcial em relação a x na origem, isso daqui coincide com a derivada parcial em relação a y na origem e são ambas iguais a zero, tá? Mas essas funções não são contínuas, tá? A gente consegue provar que essas derivadas parciais não são contínuas. Para isso, basta derivar, né, essa expressão em relação a x e em relação a y e verificar que não vai para zero, essa derivada não vai para zero, essas derivadas parciais não vão para zero, não vão para esse valor quando eu me aproximo da origem, tá? Então, com isso, a gente verifica que elas não são contínuas. Então, apesar de existir as derivadas parciais, elas não são contínuas na origem, tá? Não são contínuas em 0, 0. Significa que essa função não é diferenciável, tá? Logo, f não é diferenciável na origem, tá? Não é diferenciável em 0, 0. E, de fato, se a gente for usar a aproximação linear dessa função, né? Se a gente for usar essa expressão aqui, do plano tangente, a minha função f aplicada no 0, 0 é 0, a derivada parcial em relação a x é 0, a derivada parcial em relação a y é 0, naquele exemplo. Então, o meu plano tangente vai ser z igual a 0. Tá? Então, aqui, nesse exemplo, se eu quisesse aproximar a minha função perto da origem, eu teria que f
de xy é aproximadamente essa função, que é igual a zero. Né? Nesse exemplo, seria igual a zero. Ou seja, eu estaria dizendo que próximo da origem, se eu quiser aproximar essa minha função, próximo da origem bastaria aproximar por zero. Né? O meu plano tangente na origem seria o plano z igual a zero, né? Seria o plano xy. Mas isso não é uma boa aproximação. Isso não é uma boa aproximação porque ao longo da reta, né, se eu for observar que ao longo da reta xy, x igual a y, essa função vale meio. Né? Se eu faço ao longo desse caminho, essa função vale meio em toda essa reta. Então, se eu estou me aproximando da origem por aqui, a minha função vale meio. Então, isso daqui não é uma boa aproximação. Tá? Não é uma boa aproximação, porque está me dizendo que todo mundo ali perto vale zero. Né? Eu estou aproximando todo mundo por zero. Tá? Então, essa função não é diferenciável, porque essas funções não são contínuas, e, de fato, a gente consegue ver que essa aproximação linear não é boa. Né? E não é boa justamente por isso. Não é boa porque ela não é diferenciável no 0, 0. Bom, só para concluir, vamos fazer um exemplo aqui, onde eu quero provar que essa minha função ela é diferenciável nesse ponto e quero calcular a linearização dela também no ponto 1, 0. Tá? Bom, então se eu quero ver se essa função é diferenciável, eu preciso saber se existem as derivadas parciais e se elas são contínuas nesse ponto 1, 0. Né? Então, as derivadas parciais, como ela é uma função contínua, né? Aqui eu consigo calcular... Desculpa, eu quero calcular as derivadas parciais. Né? Então, eu quero calcular a derivada parcial, quero verificar a continuidade das derivadas parciais. Então, a derivada parcial em relação a x num ponto genérico xy vai ficar a derivada do primeiro termo, né? Tem que usar aqui a regra do produto, né? Tenho duas funções que dependem de x. Então, a derivada do primeiro vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. A derivada da segunda função em relação a x seria isso daqui. Ou seja, vai dar exponencial de xy mais xy exponencial de xy. E a derivada parcial em relação a y dessa minha função vai ser, x é uma constante, vai ficar exponencial de xy, né? Estou derivando em relação a y, a exponencial de xy. Vai ficar isso vezes x, ou seja, x ao quadrado exponencial de xy, tá? Essas funções que eu obtive, né? Então, são funções contínuas, tá? São todas funções contínuas. Na verdade, isso aqui é o produto, né, de funções contínuas, isso aqui é uma soma de funções contínuas, então eu tenho funções que são contínuas. Em particular, elas vão ser contínuas no 1, 0. Tá? Então, eu tenho as derivadas parciais, elas existem e elas são contínuas, em particular nesse ponto 1, 0. Logo, essa função f é de fato diferenciável nesse ponto. E agora, para calcular a linearização em torno desse ponto, eu preciso só calcular as derivadas parciais exatamente no ponto 1, 0. Tá? Eu já vou colocar direto aqui na expressão, então a aproximação linear ficaria... A aproximação linear L de xy então, L de um ponto xy, que vai ter que estar perto do ponto 1, 0, né? Só posso calcular isso lá perto, só faz sentido lá perto. Vai ser a função aplicada no meu ponto, mais a derivada em relação a x também aplicada no ponto, x menos x0, que é 1, mais a derivada parcial em relação a y aplicada no ponto, e y menos y0, que é 0. Então, essa é a aproximação linear. Agora, basta substituir os valores. A f de 1, 0, então a f de 1, 0 vem aqui na minha expressão, substituo o x por 1 e o y por 0. Então, isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1 mais fx de 1, 0. Calculo aqui fx de 1, 0, substituo nessa expressão aqui, x por 1, y por 0. Isso vai dar 1 também, vezes x menos 1,
mais o FY da mesma forma, calcula aqui, né, usando essa expressão, quem é o FY, isso vai dar 1 também, vezes y menos 0, que é igual a y. Então, isso aqui dá simplesmente, esse menos 1 cancela com 1, né? Aqui vai dar menos 1, vai cancelar com esse 1, então aqui vai sobrar x e y, x mais y. Então, essa aproximação L de xy, essa aproximação L de xy é igual a x mais y. Ou seja, a minha função f de xy, que na verdade ela é essa função aqui, se eu estiver próxima do ponto 1, 0, então é mais fácil, eu tenho uma expressão mais simples, isso aqui é aproximadamente x mais y, que é bem mais fácil de calcular do que calcular toda essa expressão que está aqui. Tá? Então, f é aproximadamente isso se o meu ponto xy está perto do ponto 1, 0, que é onde eu estou calculando essa aproximação linear do ponto 1, 0. Então, a minha resposta, ela é diferenciável, né? A função f, ela é diferenciável em U 0 e a aproximação linear é essa daqui. Tá? Então, com isso, a gente conclui esse exercício. Bom, então nas aulas síncronas com os professores de vocês vão ver outros exemplos relacionados a esse tópico. E então eu concluo por aqui. A gente continua então na próxima aula, né, na aula com o tópico 16, que é sobre regra da cadeia.